Meus amados irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos nessa amanhã tão maravilhosa que o Senhor Deus preparou para nós. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou deixar uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração nessa manhã. O tema dessa mensagem é este: mas tu lhe dirás as minhas palavras. Quem ouça, que deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Eu peço aos meus amados irmãos que tenha paciência e ouve essa mensagem até o final. Ela vai ser um pouco longa, mas eu preciso trazer essa mensagem nessa manhã do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração. É um despertamento para nossas vidas, para a igreja do Senhor, porque a igreja de Deus, ela está tomando outro rumo, está entrando e andando pelo caminho largo. E nós sabemos que a Bíblia diz que o caminho largo, ela conduz o homem ou leva o homem à perdição. Então eu venho nessa manhã com uma mensagem diferenciada para a glória de Deus, para nos despertar, porque Deus é bom. Ouve até o final. Vamos começar a mensagem da parte de Deus. Na história da igreja de Deus, sempre houve aquele crente e aquele obreiro, aquele pastor que não ama a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre houve esses grupos no meio do evangelho, esses grupos mundanos que não quer saber mais da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão na igreja, mas eles querem andar segundo o propósito malvado dos seus corações. Então sempre houve esses grupos. À medida que o fim, meus amados irmãos, se aproxima, a situação nesse sentido torna-se a pior. As coisas vão piorar mais no meio da igreja. O mundanismo vai continuar entrando na igreja. Contudo, porque os pregadores, eles não querem combater contra o mundanismo, contra as vaidades mundanas que está entrando nas nossas igrejas. Eles não querem combater contra, pregar contra, que vão perder os seus cachês, vão perder dinheiro, que o foco de muitos pregadores, o foco de muitos pastores
não é mais as almas. Eles não estão se preocupados com a alma. A preocupação de muitos deles é com a lã, é a gordura das ovelhas. Então vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Eu venho aconselhar aos meus amados irmãos: não entre por esse caminho. Permaneça na sã doutrina, no que está escrito na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas nesses últimos dias que nós estamos vivendo professarão ser cristãos, ser crente, até mesmo frequentarão as igrejas. Os irmãos podem observar que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, virou moda ser crente. Não há mais compromisso com a Bíblia. Virou moda, está virando moda ser crente. Mostrarão que serve a Deus, mas só de aparência. São crentes de aparência, mas ele não aceitará a fé apostólica original de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas, quando você traz para eles a realidade da palavra de Deus e como Deus quer que a sua igreja anda na terra, eles rejeitam. Eles chamam a gente de santarrão, chama a gente de fanático, mas querendo você ou não, nós vamos continuar pregando contra o pecado, contra o mundanismo. Nós vamos bater contra, porque a palavra de Deus, ela não aprova essa sujeirada do mundo dentro da igreja. Então nós vamos continuar pregando contra. Goste você ou não, queira você ou não, nós vamos pregar contra sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles também não aceitarão, eles também não aceitarão a exigência da Bíblia, que ordenando que os crentes precisam separar-se da injustiça, do pecado, da imoralidade e do mundanismo. A ordem de Deus na sua palavra é essa: o crente não pode andar em conformidade com o pecado, com o mundanismo. Paulo, ele disse em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não tem como o homem, depois que foi liberto por Cristo, liberto, transformado, e voltar de novo a andar pelo caminho que ele andava antes. Não tem como. O homem de Deus e a mulher de Deus que prega a verdade que está escrito na Bíblia Sagrada não mais será aceita em muitas igrejas nesses últimos dias. A maioria das igrejas não aceita mais homem de Deus e mulher de Deus que tem verdadeiramente compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, os irmãos, compreenda isso, entenda isso, guarda isso, que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, os desviados da verdade que estão dentro da igreja, está cheio, principalmente nas nossas tribunas, obreiros desviados, membros desviados,
estão desviados da verdade original de Deus. Desejarão sermões que apresentam um evangelho menos exigente. Ele ou esse tipo de crente que estão na igreja já não aceitarão trecho da palavra de Deus, que trata de arrependimento do pecado e perdição. Eles não querem saber da necessidade da igreja, dos crentes, de santificar a sua vida, viver uma vida de santidade. Na verdade, se esforça para viver uma vida santa. Quando se prega isso para eles, que o crente tem que se esforçar, ninguém é perfeito, mas o crente tem que se esforçar para viver uma vida santa na presença de Deus, uma vida santa que agrada a Deus. Eles têm que se esforçar, mas muitos que estão dentro da igreja, eles não aceitam mais esse tipo de mensagem. Separar-se do mundanismo, quando se fala isso, eles ignoram, e de toda a imoralidade desse mundo. Os crentes e a igreja não precisam. O crente e a igreja precisamos se esforçar para vivermos uma vida santa e mantermos a nossa comunhão com Deus. Isso só vem através da santificação, que significa ser separado exclusivamente para Deus. E sem a santificação, revela a Bíblia, mostra a Bíblia, que ninguém verá o Senhor. Eu quero alertar você, para você ter cuidado. O seu pastor não vai botar você para dentro do céu, não, hein? O seu pastor não vai te salvar, não, hein? Esses pastores mundanos, obreiros mundanos, pregador mundanos, ele não vai te salvar, não, hein? Lembra o que Jesus falou, hein? Examinai a Escritura, que vós cuidar de ter nela a vida eterna. Quem vai te salvar é a palavra de Deus, hein? Pastor não é dono da igreja, não, hein? O dono da igreja é Jesus. Pastor é só mordomo. Ele está tomando conta de um povo que não é dele. E se ele não ensinar a igreja a andar corretamente como manda a Bíblia, ele vai para o inferno. E se você acompanhar ele, os ensinamentos errados deles, você também vai para o inferno. Eu não estou mandando você desobedecer o seu pastor, não. Eu estou dizendo, observa, examina a Escritura, vê o que ele está pregando, está ensinando, está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, pega essas mensagens imundas e joga no lixo e fica com a mensagem de Deus que está escrito nas páginas seletivas da Bíblia. Glória a Deus. Eu sei que dura essa mensagem, eu sei que você vai reclamar um cadinho, mas alguém tem que falar para você, para mim, para nós despertarmos, porque já é a última hora e a igreja pode subir a qualquer momento. Se eu e você estivermos de qualquer maneira, nós não vamos ser arrebatados, nós vamos ficar aqui nessa terra. Ouve mais, tem mais alguma coisa aqui para nós ouvir. Muita igreja nesses últimos dias permitirão quase tudo dentro dela. Então muitas igrejas nesses últimos dias permitirão quase tudo dentro das igrejas. Os pastores, dirigentes vão permitir quase tudo dentro da sua igreja, para porém ter muitos membros, ter muito dinheiro, sucesso, prestígio
Então muitos na igreja hoje estão liberando tudo, é muita liderança, pastores, presidente, vão abrir as portas para o mundo, e a vaidade vai entrar dentro das suas igrejas, para que as suas igrejas assim tenham muitos membros, pessoas de classe alta e muito dinheiro. Então a preocupação desses homens não é mais com as almas, é com multidão e com dinheiro que entra nas igrejas. Mas o evangelho de Jesus não é assim, não é desse jeito. O evangelho da cruz de Cristo, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar todo o pecado. Nesses últimos dias será muito difícil, mas nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus, exaltamos a Deus. Glória a Jesus, que no meio dessa bagunçada toda que está acontecendo no meio da igreja, ainda tem os remanescentes de Deus, os remanescentes que Deus separou para andar com Ele nesses últimos dias. Ainda tem um remanescente de Deus que estão se esforçando para andar segundo os padrões elevados da Bíblia Sagrada. Graças a Deus que no meio dessa bagunça toda, Deus tem seus remanescentes, que não é perfeito, que não é bonzinho, mas que estão se esforçando para andar, para obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. E Paulo ensinou para a igreja dizendo: olha, igreja, vocês precisam permanecer naquilo que vocês aprendestem com a palavra de Deus. Irmãos, é difícil falar, mas eu preciso falar. Os pastores estão liderando hoje, estão dirigindo a igreja hoje, são tudo novo convertido. Eu quero dizer para vocês, para mim, que Paulo chegou primeiro do que eu. O apóstolo São Pedro chegou primeiro do que você. Os apóstolos da Bíblia chegou primeiro do que você e primeiro do que eu. Então por que você e eu, nós estamos descartando a sã doutrina dos apóstolos de Cristo Jesus? Por quê? Que a sua palavra na igreja vale mais do que a palavra deles. Por que você pensa assim? Eu quero dizer para você, pastores liberais, dirigentes liberais, ou você toma um prumo, ou o dia do julgamento está vindo aí, e você vai prestar conta a Deus das coisas, dos ensinamentos errados que você está ensinando na igreja. Toma jeito, ensina a palavra de Deus direito, rapaz, no nome de Jesus. Santificar-se pelo reino de Deus, de renunciar a si mesmo, será algo raro nesses últimos dias que a igreja está vivendo sobre a terra. Mas, meus amados irmãos, vamos se esforçar. Eu venho aqui te exortar, me exortar você. Vamos se esforçar, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para permanecermos naquilo que nós aprendemos com a santa palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Vamos se esforçar. Você não aprendeu o evangelho assim, você lembra? No início, não era assim. A Assembleia de Deus não era liberado. A Assembleia de Deus conservava a sã doutrina de Cristo. Por que agora que nós estamos indo por outro lado?
É melhor nós tomarmos jeito e voltar a andar naquele caminho estreito que nós aprendemos há mais de 20 anos atrás. Nesses últimos dias, muitos crentes que estão na igreja se desviará da fé, porque deixarão de amar a verdade da palavra de Deus e vai amar mais a doutrina de homem e a doutrina de demônios que estão entrando nas nossas igrejas. Nesses últimos dias, muitos crentes que estão na igreja, ouve isso, se desviará da fé, porque deixarão de amar a verdade da palavra de Deus e de resistir às tendências pecaminosas nos últimos dias que estamos vivendo. Por isso, o evangelho liberal é o que você está liberando na sua igreja, obreiros. Toma vergonha nessa cara. Seja um verdadeiro homem de Deus, rapaz. Ensina a igreja a palavra de Deus, rapaz. Glória a Jesus. Que muitos pastores, pastor de muita igreja, estão abrindo a porta e colocando o mundo dentro dela. Muita igreja, muitos pregadores, ensinadores estão ensinando esse evangelho. Qual? O evangelho liberais. Ele não ama mais a sã doutrina. Eles são ensinadores liberais. Eles são furtadores da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso não é coisa de Deus. Vamos ter muitos cuidados. Esse negócio de evangelho liberal, isso não é coisa de Deus. Vamos ter muito cuidado, que já está no meio da igreja ministros mundanos, liberais, educadores mundanos, pregadores modernistas, estão já invadindo as nossas igrejas. Poucas pessoas ensinando as pessoas a andar na vaidade. Glória a Deus. Então vamos ter muito cuidado, meus amados os irmãos, e vamos resistir esse ensinamento errado pelo poder que há no nome de Jesus. Em Jeremias 23:16, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos para o meu povo, para a minha igreja: não deis ouvido às palavras dos profetas, dos pastores, dos pregadores, dos ensinadores mundanos e liberais, que entre vós profetiza, ensina-vos vaidade, fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Deus não mandou eles pregar dessa maneira, no evangelho liberais, e eles estão vindo com as suas filosofias, com as suas mensagens diabólicas e mundanas, implantando nas nossas igrejas, dizendo que não tem nada a ver os irmãos andar como o mundo anda, dizendo que não tem nada a ver as irmãs se pintar, andar de calça comprida, andar igual o mundo, vestir igual o mundo. Eles dizem que não tem nada a ver. Eles dizem que Deus só quer o coração e mais nada. E eles afirmam que pode andar segundo a carne, pode fazer a vontade da carne. Eles ensinam isso, mas a Bíblia condena as mensagens desses homens e mulheres mundanos que estão entrando na nossa igreja. Eles dizem que pode servir a Deus e viver segundo a carne, mas Paulo diz em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então Paulo está dizendo: todos quantos estão na igreja, que andam segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne, a condenação estará sobre ele. Paulo está dizendo: não será salvo, não entrará no céu, porque a igreja foi chamado não para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, segundo a sã doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o seu corpo pertence a Deus. Então dá um jeito de se esforçar também para santificar o seu corpo. Glória ao nome de Jesus. Paulo escreveu dizendo em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus, ele quer a sua alma, Deus, ele quer o seu espírito, e Deus também quer o seu corpo. Então, minha irmã e meus irmãos, vai se vestir direito e arranca a vaidade do seu corpo. Tira esses brincos da orelha, os cordões, batons, essas vaidades da pomba gira, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Tira os esmaltes, porque isso não provém de Deus, mas provém da pomba gira do inferno, espírito mundano que está entrando nas igrejas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então tenhamos cuidado. A igreja Assembleia de Deus não começou nessa carnalidade, nessa vaidade do diabo, não. É só ler a história, estudar a história da Assembleia de Deus, quando começou em 1900 alguma coisa. Você vai ver lá que a igreja era totalmente diferente. E Paulo disse em Gálatas que sois vós tão insensato, que tendo começado no Espírito, pelo Espírito, e agora está acabando tudo na carne. A carnalidade está invadindo a nossa igreja. Mas enquanto eu viver, eu vou tocar a trombeta em Sião, eu vou pregar contra a vaidade, contra o mundanismo, eu vou pregar que as mulheres de Deus têm que se vestir decentemente, eu vou pregar que os homens de Deus têm que vestir decentemente, eu vou pregar que a santidade ainda convém à casa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Colossenses 2:20, Paulo diz: se pois está morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregai ainda de ordenança, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proveis, não manuseis, as quais coisas toda perece, essas vaidades mundanas que os pastores estão pregando, que não tem nada a ver. Pode ir para a praia pelado, pode usar batom, pode cortar cabelo, pode. Essas coisas não provêm da igreja de Deus. A igreja de Deus não pode entrar por esse caminho, se é coisa de homem. E Paulo disse: as quais coisas toda perecem pelo uso segundo o preceito, doutrina dos homens. São esses homens, ensinadores, educadores, doutrinarista mundano que está entrando nas nossas igrejas. Toma cuidado, igreja. Jesus está voltando. Jesus exige santidade do seu povo para a glória dele. Lá em Tessalonicenses 4, 7, 8, está escrito assim: porque não nos chamou Deus para imundícia, não, mas para santificação. Mas para santificação. Glória a Deus. No 8,
Portanto, que despreza isso que é a santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito. Aí vem o salmista fazendo uma pergunta, dizendo: Filho do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O salmista no Salmo 4:2 está perguntando: até quando você vai viver numa vida de vaidade? Até quando você vai viver numa vida mundana? Até quando você vai viver em compatibilidade com o mundo? Não tem a compreensão, não entende que Deus chamou nós para sermos santos, para sermos sal da terra, para sermos a luz do mundo. E Deus, nessa tarde, Ele está me exortando a mim e exortando a você: sede santo, porque eu sou santo. Deus está nos chamando para nós nos separarmos do pecado e voltarmos para Ele. Pastor, e se eu não quiser andar segundo os padrões elevados da Bíblia? Problema é seu. Só tem que lembrar do que Malaquias disse, lá em 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. O dia está chegando, e Deus está vindo aí para separar os seus, quem é quem não é. Quero alertar você: nem todo vai entrar no reino de Deus, nem todo vai ser salvo. Não é porque Deus não quer salvar, porque Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A igreja também está indo, não vamos generalizar, se não tem como, mas a maioria dos crentes estão indo por esse caminho do pecado, caminho da vaidade, caminho do mundanismo. A igreja está indo para lá, mas eu convido você e convido a mim, que nós viemos permanecer na palavra de Deus, nos escritos de Deus, na doutrina de Deus, para a glória do nome de Jesus. Vamos ler mais um pouquinho. A igreja de Deus deve ter a conscientização que ela não pertence mais a esse mundo. É por isso que Deus está me exortando a mim. É por isso que Deus está exortando a você. Porque você, minha irmã, você, meu irmão, você não pertence mais a esse mundo. Você não é mais daqui. Você não é mais daqui. Jesus, Ele te escolheu. Está lá em João 15:19. Jesus diz: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Tenta compreender por que Deus está nos exortando para nós não andarmos pelo caminho do mundo, para nós renunciarmos à vaidade do mundo, para nós renunciarmos os prazeres mundanos. Deus, Jesus está dizendo: é porque vocês não são mais desse mundo. Eu escolhi vocês. Jesus está dizendo: vocês agora são cidadãos dos céus. Vocês agora são filhos de Deus. Então, por isso que Deus exige que a igreja, ele tem que andar contramão ao mundo. Contramão. A igreja não pode parecer com o mundo. A igreja é diferente. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo.
Glória ao nome do Senhor Jesus. O mundo e a igreja verdadeira de Deus são dois grupos diferentes de povos. O mundo está sob o domínio de Satanás. Como está lá na Epístola de João, o mundo jaz no maligno. O mundo já está sobre o domínio de Satanás. Ele predomina os prazeres pecaminosos desse mundo. Mas a igreja pertence exclusivamente a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, você precisa conscientizar que você agora pertence a Deus, que você, obreiros, pertence a Deus. Então, se você pertence a Deus, se eu pertenço a Deus, o seu compromisso agora é com Deus, é com a sua palavra. Você não pode mais andar como o mundo anda. Você não pode vestir como o mundo veste. Não, você não é daqui mais. Você agora pertence ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Criador dos confins da terra. Antes você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Jesus comprou vocês. Jesus nos comprou. Não foi com ouro e nem com prata, mas Jesus nos comprou com o teu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Agora você é povo de Deus. Se é povo de Deus, Deus tem todo o direito pleno de me exortar você com a sua palavra, porque ele é o seu Senhor e Ele é o meu Senhor. Prova que você é povo de Deus, está lá em 1 Pedro 2,10. Vós que em outro tempo não ireis povo, não era povo em outro tempo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Por alcançarmos misericórdia de Deus, agora eu e você somos povo de Deus. Se é povo de Deus, devemos se esforçar para andar segundo os padrões da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Do contrário, se nós não quisermos obedecer a palavra de Deus, nós não vamos ser salvos, nós não vamos ser arrebatados e vamos ficar aqui mesmo, nessa terra aqui. Bom, a igreja de Deus não deve se conformar com os prazeres pecaminosos desse mundo. Você tem que correr disso aí. Tudo que o mundo oferece para a igreja é loucura. Você tem que sair fora. Tem vaidade, pintura, é brinco, mulher de Deus usando calça comprida. Não pode, acabou. O homem pode falar o que quiser, mas não pode. Então você tem que renunciar à prostituição, à avareza, à mentira, à fofoca. Isso não é coisa para os servos de Deus. A igreja deve fugir das coisas que o mundo oferece, mas parece que a gente não foge, a gente não corre, a gente abraça, aleluia, a gente pega e abraça as coisas que o mundo oferece para nós e nós esquecemos que somos servos do Deus Todo-Poderoso, porque a igreja é santa. A igreja é santa. Eu fui santificado por Cristo com o seu sacrifício feito lá no Calvário por ela. Então a igreja é santa. Se a igreja é santa, a igreja não pode andar em compatibilidade com o mundo. Precisamos se esforçar para renunciar os prazeres e as vaidades do mundo. Lá em João, 1 Epístola, João 2,15 está assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém amar o mundo, os prazeres pecaminosos do mundo, o amor do Pai não está nele. Essa palavra é dura, mas é boa. Então, se nós andamos
em compatibilidade com o mundo, o amor de Deus não está em mim. Ainda que eu abra a boca, digo que Deus está em mim, mas não está. Não está, o amor de Deus não está, Cristo não está, o Espírito Santo não está. Eu sou um crente morto, estou em pé mesmo, só a carcaça, mas espiritualmente eu estou morto. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja de Deus deve odiar a iniquidade, o pecado desse mundo. Você tem que odiar. Eu tenho que odiar o pecado, a iniquidade do mundo, a vaidade do mundo, coisas que a palavra de Deus condena. Eu tenho que me esforçar para odiar, para abrir mão disso aí, que não é coisa para crente lavado pelo sangue de Jesus. A igreja de Deus deve conscientizar que ela foi liberta do mundo por Jesus. A igreja precisa ter essa conscientização que Jesus um dia entrou na minha vida e entrou na sua vida e nos libertou, arrancou toda a imundidade do mundo e agora nós estamos pegando tudo de volta para a nossa vida. Há poder no sangue de Jesus. Então vamos lutar para renunciar aos prazeres do mundo. Já fomos libertos por Cristo, como está em Romanos 6, 22. Mas agora liberto do pecado, fosse feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A igreja que ama o mundo corrompe a sua comunhão com Deus. Isso você precisa compreender, ou tentar, ou se esforçar para compreender que a igreja que anda igual ao mundo, como o mundo anda, não há diferença, está em união com o mundo, ele vai perder, vai corromper, vai quebrar a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus, vai quebrar. Então a igreja precisa ter essa compreensão que não se pode andar segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Ela será destituída espiritualmente de Deus. É impossível, igreja, isso é impossível. Amar a Deus e o mundo no mesmo tempo, isso é impossível. Ou você está lá, ou você está cá. Não tem como estar dividido. Elias, quando chegou lá no Monte Carmelo, ele falou para Israel e disse: Israel, por que estão cocheando em dois pensamentos? Isso também está acontecendo com você e está acontecendo comigo. Nós estamos igualzinho o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo, mas Deus quer os seus dois pés na igreja. Deus não quer você dividido. Já disse e repito, Deus quer o seu espírito para Ele, Deus quer a sua alma para Ele, Deus quer o seu corpo para Ele. O seu corpo é santo e pertence ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! A igreja que ama os prazeres pecaminosos desse mundo, glória a Deus, e tem prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus, tem prazer naquilo que ofende a Deus, e se opõe a Ele, está se opondo a Deus. A igreja que anda por esse caminho, ela não é a igreja de Deus.
mas é uma igreja mundana e dominada pelo espírito mundano, que Paulo disse em uma das suas cartas que o espírito mundano está entrando nas igrejas. Isso é uma pura verdade e isso está acontecendo nos dias atuais que nós estamos vivendo. A igreja que anda por esse caminho mundano, pecaminoso, ela está morta, só tem nome que está viva, prega, mas está morta, canta, mas está morta, está na igreja, mas está morta. Ouça Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja que está em Sardo escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. É Jesus falando. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. Eu conheço o teu assentar. Eu conheço o teu levantar. Eu conheço a tua estrutura espiritual. E sei que tem nome que está viva, mas está morta. Está cheio hoje de crente na igreja que está morto, porque anda em conformidade com os prazeres pecaminosos desse mundo. Está na igreja, canta, vai para monte, mas está morto, porque não aceita mais os padrões elevados e santo da palavra de Deus. Aleluia! Você pode até achar essa palavra pesada, mas é essa palavra, se você aceita ela, é ela que vai libertar mim, libertar você e nos santificar e nos levar para o céu. A igreja foi resgatada por Cristo do mundo com o poderoso sangue de Jesus. Por isso que Deus pede para a igreja não se misturar com o mundo. É por isso que Deus exige: a minha igreja, diz o Senhor, foi comprada, resgatada, redimida, lavada com o sangue do meu filho que foi derramado no Calvário. Aí Deus está dizendo: por isso que eu exijo que a minha igreja não se misture, não anda em conformidade com os prazeres mundanos. Não, Deus está dizendo: eu quero a minha igreja separada, porque a minha igreja, ela é santa, ela é pura. Deus agora está nos exortando para nós abrir mão hoje de todos os prazeres mundanos, porque a igreja foi comprada com o sangue de Jesus e a igreja agora pertence ao Deus Todo-Poderoso. E se eu e você temar, relutar contra a sã doutrina de Jesus, tenha certeza que eu não vou ser salvo, você não vai ser salvo. Nós vamos morrer e vamos parar no inferno por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Então a igreja foi comprada. 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que eu fosse resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, e como de um cordeiro imaculado, incontaminado, foi com o sangue dele que nós fomos comprados. A igreja que anda em conformidade com os prazeres do mundo é inimigo, é amigo do mundo. A igreja que anda em conformidade com os prazeres do mundo, é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda igreja mundana que não tem compromisso com a palavra de Deus e anda segundo a vontade do seu coração, ou a igreja anda segundo os padrões da doutrina de homem e rejeita a palavra de Deus, essa igreja é inimiga de Deus. Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, isso é Bíblia, constitui-se inimigo de Deus. Crente que não quer se esforçar para obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso, você está se constituindo inimigo do Deus Todo-Poderoso, como está em Tiago capítulo 4, e o versículo 4 e 5. Então Deus vem me exortar, Deus vem exortar você para nós acordarmos. Como disse Paulo: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá a realidade verdadeira da tua santa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E o meu conselho para você e para mim é esse: ficamos com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele disse em João 5:39: examinai a Escritura, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, disse Jesus, porque a minha palavra é que testifica de mim na terra. Fica, irmãos, com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A igreja do Deus vivo não pode se conformar com o mundo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito assim: não vos conformeis com este mundo. Na expressão é Deus dizendo: minha igreja, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita a vontade do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus não chamou a igreja para andar no caminho das imundícias, não, mas pelo caminho santo. Pelo caminho santo. Eu vou repetir, porque a palavra é boa. O Senhor Deus não me chamou. O Senhor Deus não chamou você para andar pelo caminho da imundícia, não. Mas nos chamou para nós andarmos, para a igreja andarmos
é no caminho santo, para a glorificação do teu nome. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí a Bíblia está dizendo, portanto, o que despreza isto o quê? O que despreza andar no caminho da santificação, como manda a Bíblia, eles não estão desprezando os homens, mas sim a Deus, que nos deu do seu Espírito Santo. Então Deus quer, ninguém é perfeito, não vai adiantar você me chamar de santarrão. Eu não sou santarrão, eu sou um homem pecador, que dependo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Simplesmente eu sou um canal de Deus para anunciar a verdade, falar. Eu sou somente um canal, meu amado. Eu não sou santinho, eu não sou santarrão, que se não for a bendita misericórdia de Deus, eu não vou conseguir subir para a eternidade. Simplesmente Deus me chamou para me anunciar suas verdades, e eu vou falar, vou anunciar as verdades de Deus, vou anunciar, vou gritar, vou proclamar, vou tocar buzina em Sião, vou incomodar mesmo, porque Deus me chamou para isso. Então eu vou pregar, eu vou anunciar as verdades de Deus, queira ouvir ou não, eu vou anunciar a verdade de Deus, porque para isso eu fui chamado para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja a Trindade eterna nessa tarde tão maravilhosa. Oh, glória! Deus quer que a igreja conscientiza que aquele que o chamou, aquele que ele chamou, aquele que chamou a igreja é santo. Deus quer que a igreja tenha compreensão que aquele que chamou a igreja, que chamou você, me chamou, ele é santo. E quem foi que chamou você? Foi Jesus. Foi Jesus que chamou eu, chamou a mim, chamou você. Foi ele. E ele é santo. Por ele ser santo, ele exige que a igreja também se esforce ser santo e andar no caminho da santidade. E Deus quer que a igreja seja também santa. Glória ao nome de Jesus. 1 Pedro 1:15. Glória a Deus. Está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O 16: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. O Senhor Deus quer que a igreja se afaste de toda a imundícia deste mundo. Deus não quer que a igreja se misture, se contamine com as imundícias desse mundo, com o pecado, com as coisas mundanas. Deus, ele não quer que a igreja se misture. É para a igreja se esforçar, como diz a palavra de Deus, procura a paz e a verdade, a santificação e segue no nome de Jesus. Esse é o pedido de Deus. Se afasta das imundícias desse mundo e se achegue a Ele, porque o fim já se aproxima com muita intensidade, e o grito de Deus, o brando de Deus, está lá em Tiago 4:8. Minha igreja, eu estou parafraseando, minha igreja, diz o Senhor, chegai-vos a mim, e eu chegarei, eu vou chegar a vós. Chegai-vos a mim, eu se achegarei a vós. Limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo
outro ânimo. Então Deus está chamando a igreja: chegai-vos a mim e não se contamine com as sujeiras imundiçadas desse mundo. Glória a Deus. Deus quer que a igreja se afasta dos prazeres pecaminosos desse mundo, como está escrito lá em 2 Coríntios 6,17. Pelo que sai do meio dela o quê? Do meio das imundiçadas, do meio do pecado, do meio dos prazeres pecaminosos desse mundo. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. Sai fora, igreja, eu vos receberei. O 18, e eu vos sereis para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então Deus está convidando a igreja: sai fora, igreja, não entre para o caminho da imundícia, sai da porta larga, sai do caminho largo e vem entrar na porta estreita, vem andar no caminho estreito e encontrarei descanso para a vossa alma. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Depois, em 2 Coríntios 7:1, aí Paulo, agora usado pelo Espírito Santo, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessa é essa? Promessa de um dia ser salvo, promessa de um dia morar no céu com Jesus, promessa de um dia ser livre da condenação do inferno. Que temos tais promessas de morar no céu, de ser salvo, morar com Deus, estar com Deus para toda a eternidade. Purifiquemos nós de toda a imundícia da carne e do espírito. Então Paulo está dizendo: não deixe a vontade da carne fluir na sua vida. Paulo, afasta-se da vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne. Vamos abandonar a vontade da carne, os prazeres da carne, vamos lutar contra ela. No nome de Jesus, Deus nos dará graça para isso. Só basta a gente querer. Vamos nos afastar da vontade da carne, correr da vontade da carne, no nome de Jesus. Então vamos deixar toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isaías 52:11 diz assim: retirai vós, povo meu, minha igreja, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, não toquem coisa imunda. Deus está pedindo para a igreja: sai daí, igreja, não toquem coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, sai fora. Deus está avisando de diversa maneira para a igreja se esforçar para ser separada, que foi para isso que a igreja foi chamada. O Senhor Deus quer que a igreja entre pela porta estreita e caminhe pelo caminho apertado. Então Deus não chamou você, Deus não me chamou para nós entrar pela porta larga. Esse evangelho aí que o povo está pregando é que vale tudo, vale casar 2 vezes, 3, 4, pode fazer-se tudo. Você não sabe mais quem é crente, quem não é, virou uma bagunça do diabo. A testificação só há quando o cabo chega perto de você, que dá a paz do Senhor. Não há mais esse negócio. E antes o crente é conhecido de longe. A roupa também é uma doutrina para crente. Se você não sabe, o pastor, o dirigente, sei lá, vai ensinar a sua igreja que a roupa também é uma doutrina para o nosso corpo mortal, que pertence a Deus. Esse montão de mulher pelada na igreja, toda pintada igual uma Jezabel, ensina a igreja a ser simples com a pomba,
Foi o que Jesus pediu. Então essa bagunçada está entrando na igreja. As portas largas, os caminhos largos. E Deus está pedindo para a igreja foi chamada por Deus para entrar pela porta estreita, para andar pelo caminho estreito. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Sai fora de porta larga, evangelho falso, evangelho mundano. Sai fora disso, no nome de Jesus. O 14, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva a vida, pouco há quem encontre. Na porta estreita, diz a Bíblia, que pouca pessoa vão entrar por essa porta, porque não vão querer, vão achar difícil. O evangelho não tem moleza. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, e sem a santificação ninguém vai entrar lá. Aí os irmãos ouve a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus, não se iluda. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino do céu. Nem todos que estão na igreja vai ser salvo. Não é porque Jesus não quer salvar, Jesus quer salvar. É que eu disse mais atrás, a luz veio ao mundo, mas os homens preferem mais as trevas do que a luz. E Deus está exortando a igreja para andar pelo caminho da luz, que é a tua palavra. Mas a igreja está pegando outro rumo, a igreja está indo para outro lado. Então eu venho exortar você, minha irmã, eu venho exortar você, meu irmão. Deus está falando para mim e para você, que Ele chamou você, que Ele me chamou, é para nós entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho estreito. Se você, minha irmã, se você, meu irmão, se você, obreiros, se eu entrar pela porta larga, andar pelo caminho largo, o que me espera a mim, o que espera a mim, espera você, é um inferno, é a condenação no inferno, porque está escrito na Bíblia que Deus quer que a igreja anda pelo caminho estreito. E o que manda não é o seu pastor, o que manda não sou eu, quem manda é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é santa, viva, eficaz e é fiel e digna de toda aceitação a palavra do Senhor. A igreja está perdendo o caminho, porque as suas lideranças não estão mais ensinando a palavra de Deus como deveria ser ensinado. Por não ensinar, a igreja está perdendo o caminho, saindo do caminho. Mas esses pastores diligentes que estão ensinando a igreja a andar errado, eles vão prestar conta a Deus e não vai entrar no céu. Mas o Senhor Deus, Ele pede para a igreja. Pede para a igreja. Glória a Deus. Pergunta a igreja, se perdeu? Se perderam? Pergunta pelo bom caminho que você aprenderam no início. Você lembra? Aquele bom caminho. Obreiros hoje que aprenderam antigamente, pregava a doutrina, pregava o evangelho de renúncia, e hoje virou um obreiro vaidoso. Hoje eles estão despregando tudo que eles pregaram antes. Mas a Bíblia está dizendo, ovelhas, igreja, você que se perderam no decorrer do tempo, se perderam pelo caminho, perguntar para quem? Eu quero dizer para você que ainda tem homem de Deus na terra espalhado por aí nesse mundo. Ainda tem mulher de Deus na terra que tem compromisso com a sã doutrina de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, que ainda não se corromperam nem vai se corromper, que
ainda têm compromisso com a palavra e com as almas e com o reino de Deus, que eles estão na igreja, mas não compromissados com a lã e nem com a gordura das ovelhas, mas estão preocupados com as almas, ainda tem. Aí você pergunta a eles, pelo bom caminho que você aprendeu no início, porque Deus tem homens e mulheres preparados por Ele para mostrar para a igreja o bom caminho que leva à salvação. Ainda tem homem de Deus, ainda tem pastores de Deus, ainda tem pregadores de Deus que prega não interessado no seu dinheiro, não, que ainda prega interessado na sua alma, porque ele quer que a sua alma vá para o céu. Então, homem de Deus e mulher de Deus ainda tem muito espalhado na terra, que vai me exortar, vai te exortar, para que eu e você viemos andar no caminho apertado e entrarmos pela porta estreita. Glória a Deus. Agora o que eu vou falar agora, talvez você não vai aceitar, mas ora meu irmão, ora minha irmã, se o seu pastor não ensina mais a sã doutrina, se o seu pastor não tem mais compromisso com a Bíblia Sagrada, se o seu pastor virou um pastor mundano, se o seu pastor agora ele liberou tudo, o mundo está entrando na igreja, eu vou te aconselhar, sai fora dessa igreja, antes que você morra espiritualmente, ou antes que essa praga do mundanismo também entre na sua vida. Ora a Deus e sai fora dessa igreja, que nem toda igreja que está na terra, Deus está dentro dela mais. Sai fora antes que você se corrompe. Deus se ama e o seu lugarzinho no céu está reservado. Não entra nem anda pelo caminho largo e não aceita vaidade na sua vida. Não aceita. Sai fora desse pastor mundano, obreiro mundano, presbítero mundano, evangelista mundano, missionários e missionárias mundanas que estão na igreja pintado igual uma Jezabel. Sai fora disso. Isso não é evangelho de Deus. O evangelho de Deus transforma o homem de dentro para fora. Transforma de dentro para fora. Porque o evangelho de Deus é o evangelho poderoso. Mas que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Mensagem é dura, mas ela é boa. Ela desperta a gente para a glória de Jesus. E depois, para nós fecharmos, o Senhor Deus está falando desta maneira com a sua igreja, porque Ele ama, aleluia. Por isso que Ele está falando dessa maneira, é porque Ele te ama, é porque Ele me ama, e Ele não quer que você vá para o inferno, e nem quer que eu vou para o inferno. Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele nos exorta, Ele nos bate com vara, Ele nos corrija, é porque Ele nos ama, e Ele não quer perder você, e Ele não quer me perder para o diabo. Ele vai lutar pela minha vida, pela sua vida, pela nossa salvação. Então você não zanga, não retruca, aceita a palavra de Deus, aceita o ensinamento de Deus, em nome de Jesus. Aceita a minha correção, diz o Senhor, porque eu amo a igreja, diz o Senhor, e quero o bem dela, por isso que eu corrijo, diz o Senhor, como está lá em Provérbios 3:11.
filho meu, filho meu, filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem tem nojo da sua repreensão. Não rejeita, aceita, minha irmã, aceita, meu irmão, a correção de Deus. No 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quer bem. Deus dizendo: eu quero o seu bem, eu quero o seu bem. Por isso que Deus está te corrigindo. Hebreus 11:5. Já vos esquecesse da exortação que vos argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a minha correção. Não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando por ele for repreendido. O 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. 7, se suportai a correção de Deus, se aceitar a correção de Deus, não murmurar contra a correção de Deus, Deus vos trata como filho, porque quem é um filho a quem o pai não corrige? Todo filho o pai corrige. Por isso que Deus trouxe essa mensagem para o meu coração e para o seu coração, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe o amanhã, e Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a minha alma. Ele não quer que você fique aqui, Ele não quer que eu fique aqui. Para nós encerrarmos a conclusão, a igreja de Deus, ela é santificada mediante a fé que há em Cristo Jesus. A igreja de Deus é santificada pela união com Cristo e na sua morte e ressurreição. A igreja de Deus é santificada pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A igreja de Deus é santificado pela palavra de Deus, pela sã doutrina de Deus, pela correção de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então aceita a palavra de Deus. A igreja também é santificada pelo poder regenerador, santificador do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Aleluia! Que Deus assim venha abençoar todos vocês no nome de Jesus. Não repare a pregação, porque eu ainda estou aprendendo a pregar. Estou aprendendo. Ainda tem muita dificuldade para fazer a conjugação do verbo corretamente, mas na palavra de Deus não há erro. E Deus trouxe essa palavra para o meu coração e para o seu coração nessa tarde. Que Deus abençoe todos meus amados irmãos. Um abraço para vocês todos. Eu preciso despertar você, despertar a mim com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vossa vida nessa tarde, em o nome de Jesus. Lembra, minha irmã, lembra, meu irmão, Jesus te ama. É por isso que Ele está corrigindo a mim, é por isso que Ele está corrigindo a você, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, se assim o Senhor Deus Todo-Poderoso quiser. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre.
O Espírito Santo de Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Abraço, meus amados. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém.